Até quando você vai permitir que os seus sonhos e os seus projetos não sejam realizados por causa de um sentimento, o medo? Muitos são os sonhos, muitos também são os projetos, mas muitas das vezes esses sonhos e esses projetos não se realizam, não se concluem por causa de um sentimento, uma simples palavra, o medo. E esse sentimento, ele é ativo em nossa vida como quando tomamos a decisão de fazer algo novo, quando tomamos a decisão de evoluir ou fazer alguma coisa. Porque quando temos uma atitude de fazer algo diferente, o medo tenta entrar na nossa mente e mostrar que há a possibilidade de dar errado. E muitas pessoas não tentam porque escutam essa voz da possibilidade de dar errado. Mas ela se esquece que do outro lado há a possibilidade de que dê certo. Por exemplo, uma pessoa que quer dirigir e tem receio de dirigir. Na mente dela, ela sabe que se ela pegar um carro e sair na rua, ela vai bater, ela vai deixar o carro morrer, ela vai fazer o que não deve na rua, até mesmo atropelar alguém, por isso do receio de dirigir. Mas se essa pessoa procura alguém apto para lhe ensinar a dirigir, o seu medo aos poucos vão acabando. Você quer um outro exemplo? Uma pessoa que se casou e se frustrou no casamento. Muitas dessas pessoas têm em sua mente que se ela se relacionar novamente com alguém, pode acontecer tudo aquilo que aconteceu com ela no passado. Por isso tem muitas pessoas que casam e após o casamento não dá certo, ela não quer casar de novo, ele não quer casar de novo, porque a experiência foi ruim. Não quer dizer que porque a experiência uma vez deu errado, dará errado todas as vezes. Esse é o sentimento do medo. O sentimento do medo impede você de tentar, impede você de romper barreiras. E o que é o medo? O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e nos levar a tomar decisões erradas. Porém, o medo também pode ser útil. Eu vou dar 3 exemplos onde o medo é útil e eficaz na nossa vida. E o medo ele é eficaz e bom na nossa vida quando ele serve de aviso. Imagina que você está andando na sua rua quando de repente começa um tiroteio entre polícia, ladrão. Você vê aquela situação e automaticamente você não vai passar no meio porque você vai ficar com medo. O receio, o medo vai te travar ao ponto de fazer você se esconder em algum lugar, entrar em qualquer casa, se jogar debaixo de qualquer lugar para poder se esconder. Nesse caso, o medo ele tem fontes positivas em nossas vidas, porque ele vai nos mostrar que estamos em perigo e com isso nós iremos nos esconder. E o segundo ponto positivo no medo em nossas vidas é quando ele nos ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer coisas erradas. E o terceiro ponto em que o medo é positivo em nossa vida é quando ele nos leva a Deus. Às vezes o medo é muito grande, às vezes a situação está difícil, não temos como resolver, estamos com o pé atrás, a dificuldade é grande e o medo nos assola a tal ponto de sabermos que não conseguiríamos e não vamos conseguir resolver a situação. Aí nós entregamos nas mãos de Deus. E nesse caso o medo tem grande eficácia, porque nesse caso o medo estará nos aproximando mais de Deus. Eu não sei qual é o medo que você tem passado ou a situação que você tem vivenciado, se já está até fora do seu controle, mas entrega nas mãos de Deus, que tudo dará certo. Entrega nas mãos de Deus, que tudo vai dar certo. E o medo ele é ruim quando ele nos paralisa, quando ele nos para no tempo. A vida não pode parar, temos que continuar, temos que avançar, procurar fazer sempre o melhor. Mas o medo vai sempre querer nos paralisar, mostrar que não tem como, mas e se? A frase do medo é e se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não for? E se não for do jeito que eu estou pensando? Se você não tentar, você não vai saber se é da forma que você está querendo. Avance, não pare. Não deixe com que o medo te bloqueie, te paralise a certo ponto de você deixar de realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Entregue os seus caminhos na mão do Senhor. Confia, mesmo com medo, entrega nas mãos do Senhor, que o melhor Ele fará e você irá vencer esse medo.
No livro de Mateus, capítulo 14, do verso 25 ao 27, diz que Jesus manda os discípulos pegarem o barco e indo atravessando, que ele estaria ali despedindo a multidão. Após ele terminar de despedir a multidão, a Bíblia diz que ele sobe ao monte para orar. Após a oração, ele vai até os discípulos. Só que a Bíblia diz que antes de Jesus chegar nos discípulos, se levanta uma tempestade naquele mar. Há um vento contrário que levanta as ondas e fazem uma grande tempestade. Os discípulos estão com medo de morrer. Os discípulos estão com medo da tempestade, das ondas, do vento. E automaticamente esperando Jesus chegar. Cadê Jesus que disse que chegaria e não chega? A Bíblia diz que Jesus vai andando por cima das águas. Quando Jesus chega próximo do barco onde estão os discípulos não o reconhecem. A Bíblia diz que os discípulos olham para ele e pensam que ele é um fantasma. Por quê? O medo faz isso. O medo nos paralisa. O medo nos trava. O medo nos cega. Eles não conheceram Jesus. Só que o maior medo dos discípulos naquele dia era o vento, era a água, era a tempestade. E o maior medo deles era de afogar, cair nas águas e morrerem afogados. Aí Jesus vem andando por cima das águas. É Jesus mostrando: o seu maior medo é a água, o seu maior medo é de cair e se afundar. Para mim, o seu problema é tão pequeno que não passa dos meus pés. É Jesus mostrando para eles que o problema dele para eles parecia ser tão grande, mas que para Jesus é tão pequeno que ele anda por cima das águas. Entrega os teus problemas, os teus medos nas mãos do Senhor, que para ele é tão pequeno que ele vai resolver quando você menos esperar.